é sempre um prazer imenso ter você comigo aqui no De Bem com a Vida. O nosso programa, você sabe muito bem, faz de tudo para viver sorrir de corpo e sorrir com a alma. E neste episódio, nós estamos obcecados, determinados a lhe trazer informações assertivas para o seu melhor estar. Começando, eu vou te propor um desafio para cuidar ainda mais da saúde do seu cérebro. E também vamos receber aquela valiosa dica de saúde do marketing digital. Saúde para a sua vida profissional. Porque aqui a gente cuida do físico, a gente cuida do emocional e também, por óbvio, do profissional. E presta atenção também, porque nós vamos destacar que conflitos custam caro. Aliás, custam muito caro, então nada de empurrar para debaixo do tapete. Enfrente-os. Gostou? Então sorria, porque o De Bem com a Vida está começando. A nossa sala de visitas hoje, como sempre, perfumada e hoje reunindo profissionais que vão lhe trazer informações muito assertivas para, aliás, o nosso melhor estar. A professora Neuci Teixeira, que é especialista em gerontologia, ela vai nos dar uma dica maravilhosa e nos propor um desafio para a gente cuidar do nosso cérebro. Também nós vamos ter a nossa colunista Fernanda Chaves com a sua dica no marketing digital. E também o professor Everton Correia, que é consultor master de gestão organizacional. Muito boa noite, sejam muito bem-vindos à nossa sala de visitas. Boa noite. Boa noite. Como vai, Neuci? Bom recebê-la de novo. Um prazer estar aqui com vocês, Cris. E já soube, vou dar um spoiler, que a Neuci é a nossa colunista, e na primeira vez que veio, ela encantou o nosso público, que na verdade é mais do que público, nossos amigos, e já está agendando para novembro agora, claro, que na Churrascaria Garcias, do Praia de Belas, uma palestra para que você envolva o seu cérebro com cuidado de saúde, né, Neuci? Sim, o nosso cérebro, ele precisa de cuidados, assim como o nosso corpo, o nosso físico, né, a gente cuida muito da alimentação, então a gente sempre tem uma pergunta assim, como está a tua dieta, a tua alimentação? Ok. Como é que está o teu físico? Ok. E como está o teu cérebro? O que tu tem feito para estimular o teu cérebro? Daí, muitas pessoas me falam, Cris, assim, ó, eu faço palavras cruzadas. Quem faz aqui palavras cruzadas? Eu faço. Eu faço palavras cruzadas. Além das palavras cruzadas, Cris, o que mais tu faz? Eu estou procurando caminhar mais, então eu faço os trajetos buscando itinerários diferentes. Perfeito. Desafiar o nosso cérebro é a melhor maneira da gente fazer com que ele cresça. E ele cresce. Como assim cresce? Sim, a neuroplasticidade. O nosso cérebro, cada vez que a gente desafia, ele cresce. Ele se expande, por isso ele é plástico. Ele vai se expandindo. Mas, além das palavras cruzadas, só não me basta. Por quê? É como se eu fosse para a academia e eu só fizesse perna. Eu só estou trabalhando uma área do meu conhecimento. Eu só estou trabalhando a linguagem. Quando eu estou fazendo só palavras cruzadas. Então, fica o desafio de, além das palavras cruzadas, eu estimular com outras atividades. Como, por exemplo, vou fazer um sudoku. Fazer o quê? Sudoku, que é o... nunca aprendia. Tu nunca aprendeu. Nós vamos aprender, Neuci, professor Everton e Fernanda, sudoku. Anota, a gente tem um caderninho aqui de vocábulos. Então dá um tempo de pegar um caderninho. Pegue o caderninho, anota. O sudoku, ele é como se fosse o quebra-cabeça japonês. Por quê? Porque no japonês não tem como fazer palavras cruzadas. E quando surgiu o sudoku, que é com números, daí o japonês começou a fazer. Mas, na verdade, ele foi no Brasil, né? Eu falei da minha falta de habilidade com números. E o sudoku é o exemplo que eu não tenho habilidade e que eu vou começar a exercitar agora. Isso, então o sudoku é um. Então, nas oficinas de estimulação cognitiva, que nós trabalhamos o quê? Para prevenir demências e para desacelerar
nós desafiamos o teu cérebro. Um exercício agora que a gente deu o exemplo é o Sudoku, que é uma atividade criativa, mas também o raciocínio lógico, em colocar em ordem sequências de imagens ou até mesmo de palavras. Tudo isso, a gente tem a visopercepção, a diferença entre o tamanho, espessura, cor. Tudo isso são habilidades que a gente tem que desenvolver. O planejamento, professor. Planejamento. Mas aí entra o professor com a questão do planejamento, que ele é super importante. Planejar uma viagem, né? E por onde tu vai começar quando tu vai planejar a viagem? Até ontem na oficina online foi justamente isso. Vamos planejar uma viagem. Por onde eu começo? Tudo isso são desafios. E o nosso cérebro, ele só vai se desenvolver. E nós já estaremos prevenindo demências, já estaremos desacelerando quem tem quando a gente faz esse tipo de atividade, que são exercícios para o nosso cérebro. Ele, assim como o nosso físico precisa, assim como a gente precisa de uma dieta saudável, que a gente também já viu com a nutricionista, nós também precisamos desafiar o nosso cérebro. Então fica o desafio. Né? O que vocês estão fazendo para promover a neuroplasticidade, o aumento do teu cérebro e prevenir as demências. Comprar uma revistinha de Sudoku agora vai ser uma obrigação de quem assiste e vem com a vida. E você que está aqui na nossa sala de visitas, porque para nós você não é um espectador, você é um amigo, você frequenta a nossa casa perfumada, colorida, anota, começa a fazer esses desafios, começa a praticar o Sudoku e depois fala para mim, fala para a Fernanda se fez a diferença, se gostou, porque nós podemos viver, a ciência nos diz que nós podemos viver até os 100, 120 anos, então vamos colocar qualidade e vida nesses anos. Mas falando em qualidade e vida nesses anos, o De Bem com a Vida é surpreendente. Este casal jovial que está aqui comigo e com a Fernanda, são casados, e por uma feliz coincidência, nós estamos recebendo a sabedoria tanto da gestão quanto da saúde do cérebro, que vai até a você com muito carinho e muita competência por parte dos nossos convidados. Falando em convidados, Fernanda, nós temos que cuidar da ética. Quando a gente recebe pessoas em casa, a gente arruma a casa, a gente coloca flores, um aroma, para que as pessoas sintam-se acolhidas. E na mídia, como é que é o processo? É o mesmo. O que eu quero falar hoje é sobre mais um gaúcho envolvido em uma polêmica, sem o contra e sem o a favor, mas como é importante a ética, né? Porque o caso esse em questão do Cris Pereira, ele está em segredo de justiça. Mas aí aonde está a nossa ética em respeitar o que está em segredo de justiça e não comentar, porque nós não temos nenhum dado sobre o assunto. Buscamos bastante na internet, o que se sabe que em primeira instância ele foi inocentado, mas os comentadores de redes sociais de plantão, todos querem dar a sua experiência, mas se a gente não sabe, não tem a informação, está correto mesmo todo mundo dar a sua opinião, profissional ou não? Porque isso pode destruir a carreira de uma pessoa, pode destruir a autoestima de uma pessoa, e a gente tem essa responsabilidade, por isso a importância de entender o que é ética e o que não é. Porque quem começou tudo isso é um profissional de fofoca, que ele vende isso, né? Ele vende polêmica, mas ele tem advogados para que, se caso quiser processar alguém, ou se alguém processar ele tem advogados. Ontem eu olhei os números desse portal de notícias, tanto nas redes sociais, e são absurdos. Aí tu tem lá 50 mil seguidores, 10 mil seguidores, tu vai e comenta se colocando a favor ou contra, destruindo a carreira de alguém que tu nem sabe, porque a justiça já deixou em segredo, porque é algo que afeta uma criança. Então, assim, as pessoas, para ganhar engajamento, se perdeu a ética. E às vezes a gente precisa muito mais do que engajamento. A ética é essencial nesse processo de quando tu for avaliar uma postagem. Sabe-se, tá aí a questão para que a gente avalie nas próximas semanas e nas próximas polêmicas se a gente está disposto mesmo a se sentir responsável pela destruição
da carreira por uma fofoca de uma pessoa que vive disso, né? E não é o que nós fazemos. Exatamente. Aliás, nós somos contra isso, nós não ficamos em cima do muro. E também somos a favor das empresas que contratam pessoas da geração 50 mais. Só temos a ganhar. Nós temos a ganhar cultura, sabedoria e gestão de conflitos, porque a pessoa tem mais experiência, né? Agora, saber sobre como gerir o conflito, você vai saber em seguidinha depois do nosso recado comercial. Do intervalo comercial, a gente estava falando aqui, borbulhando sobre tantas coisas que a gente quer trazer para você, mas o Eduardo, mão de tesoura, ele fica fazendo tem tempo, e a gente não consegue nem brincar, porque o Eduardo, mão de tesoura, ele fica fazendo assim no tempo. Agora, quem eu nunca faço assim é para os meus apoiadores, meu abraço apertado, e nossa, é um prazer, eu tenho satisfação de citá-los, o Sindicato dos Nutricionistas no Estado do Rio Grande do Sul, Arte de Fazer Delícias, quer receber na sua casa, viu, Nilce? Com a Nilce é uma excelente anfitriã, mas se quiser uma ajuda, se quiser, não só ficar se preparando, a Arte de Fazer Delícias, experiências gastronômicas fora do comum, de passeio, moda feminina em todos os sentidos, Editora Coralina. Sempre o livro é a melhor companhia. Aliás, o livro hoje é o novo luxo. E também Casa de Escriba. Está pensando em fazer um livro, ganhar notoriedade, força e autoridade no mercado? Liga para Casa de Escriba. Mas conosco também, como a gente já falou no início do programa, professor Everton. Professor Everton tem 30 anos na área de gestão, e hoje ele vai compartilhar conosco uma questão que é inerente ao ser humano, que é o conflito. Boa noite, professor, de novo. Boa noite. Como a gente briga. É um prazer aqui. É verdade. E que muito bom legal, o seu sorriso. E é tão bom a gente perceber a serenidade nas pessoas. Hoje as pessoas estão tão angustiadas e o senhor nos traz esta serenidade. Que bom. Seja Vamos muito fazer uma bem-vindo. provocação? Topo. Opa, vamos lá. Vamos acomodar o cérebro. Boa noite, meus amigos. Realmente a gente está aqui muito feliz. Faz parte da minha realização como vida, de compartilhar o conhecimento, né, de vida, de tanto tempo de experiência. E uma delas é uma provocação para você que está aí plagiando o nosso Renato Aragão, né, a turma do sofá, de parar para pensar, assim como a professora Nilce provocou no sentido do cérebro. Eu vou fazer uma pergunta. Será que você que está sentado aí nos ouvindo está sabendo administrar a sua vida, tendo noção dos seus conflitos? Você faz prevenção de conflito? O que quer dizer bem isso? Então, essa noite, nós vamos então conversar um pouco sobre isso, mostrar os lados que tem coisas que são positivas no conflito, não há dúvida. No mundo organizacional, por exemplo, se você tem dois colaboradores com duas ideias interessantes e estão em conflitos de ideia ou de procedimento, isso é maravilhoso. Agora, em geral, se o conflito é maltratado, ele não é administrado corretamente, como a Cris muito bem falou, vou lhe dar uma notícia que não é legal. Vamos fazer o seguinte, do ponto de vista de uma imaginação. Conflito é igual a uma dor que você tem. Qualquer uma, pode escolher aí. Dor de estômago. Uma dor. O que acontece numa dor? É uma coisa que está me causando um desconforto, um problema, eu estou preocupado com a minha saúde, está me incomodando. E aí o que você faz? Eu vou no médico, o cara vai me dar um remédio e eu vou tomar um remédio. Pronto, vou lá, vou curar a minha dor. Porém, Cris, acontece um fenômeno no conflito muito interessante. Imagina a situação se você está com dor de dente e vai tomar um xarope antitussígeno. Não vai dar certo. Com certeza. Não vai curar a dor. No conflito acontece isso.
muito dos remédios, vamos botar aqui formas, vamos botar estilos, estratégias que você usa no seu conflito, em vez de resolver a dor, vai aumentar a dor. É como se eu fosse no incêndio botar gasolina no incêndio. Então, o seguinte, o conflito, que nem a dor, ele tem que ser tratado. Não dá para colocar debaixo do tapete, porque ele não vai ter Não uma resolve. autocura, né? Não resolve. E vou dizer, estudando o comportamento humano há muitos anos, tem algumas lógicas de funcionamento nossos como seres humanos, que nós repetimos de forma inconsciente muitas vezes. Uma delas é o seguinte: eu aprendo a administrar conflitos na minha vida da forma ou como me ensinaram, como eu aprendi com meus pais, ou como a vida, pela dureza que eu tive, me ensinou, né? Ou porque eu me sinto mais confortável, ou por algum outro motivo que me faz sempre usar a mesma estratégia para conflitos diferentes e com pessoas diferentes. Meus amigos, isso é um risco. Um grande risco. Por quê? É a história do remédio para dor, tomar xarope, né, que não vai dar certo. Então, na realidade, nós temos estratégias, nós temos maneiras de administrar conflitos, Cris, que a ciência da comunicação, da psicologia, da neurociência nos ajuda a determinar que tem uma lógica, é uma técnica, a qual técnica você, se não está usando, tem a chance de aprender. E como é que a gente identifica, assim, ó, esse é um assunto denso, extenso, mas para que a minha amiga, o meu amigo possam administrar esse conhecimento, como é que a gente entende, assim, a diferença de não reagir, aliás, de responder e não reagir? Pois é, essa, em tese, ela seria uma estratégia, com uma diferença. Muitas pessoas fogem do conflito. Aliás, vamos deixar claro, conflito é uma coisa inerente ao ser humano. Tem uma palavra na filosofia que é atávica, uma palavra bonita, quer dizer, faz parte da nossa essência e dos nossos instintos, que lutar e fugir, todos nós já nascemos com isso. Bom, o lutar ou fugir é uma decisão minha, pessoal, e quanto mais ela for pensada, ela for administrada, se eu entro no conflito ou não entro no conflito, aí já começou a fazer a diferença. Então, há muita tendência, Cris, das pessoas, ou por comodidade, ou medo, ou por uma autoestima baixa, dizendo, se eu entrar nesse conflito eu vou apanhar, ou para evitar o conflito na família, no casamento, né, que você evita para não criar um problema com medo de perder, isso se torna um grande problema. Mas Everton justamente estava pensando sobre, principalmente mães, né, Neuci? Elas evitam o conflito. Como que... Pois é. Então se vocês querem uma recomendação, né, para começar a pensar a partir dessa noite, né, tem sim momentos que você tem que enfrentar o conflito com uma diferença. Não é entrar no conflito completamente desordenado, pelo impulso emocional. Eu posso estar cometendo um grande erro. O conflito, eu tenho que entrar no momento certo. Analisar o momento de entrar. Mas como que a gente identifica esse momento? Porque a gente fica tão envolta na situação que a gente quer resolver. Ou tem que deixar crescer, ou quando identificou. Qual é o momento certo? Esse é o aprendizado. Não tem uma regra mágica, não vou te dizer que assim, tem um momento exato. Não, você tem que analisar. Assim, estou preparado. Primeira questão é, estou preparado para entrar no conflito? O meu emocional está já calmo para mim saber o que dizer para o meu filho de uma forma que eu possa disciplinar ele e orientar ele de uma forma que ele, sinta que eu estou falando uma coisa coerente, um argumento coerente. Então é isso. A entrada no conflito é uma estratégia de entrada de momento, que eu posso ficar parado. Tem conflitos que eu não preciso entrar, não vale a pena entrar. A gente pode dizer assim que é uma luta que a gente decide se vai entrar ou não. É uma luta, é o anjinho e o diabinho que está aqui. Qual devemos escutar? Pois é. E quando? E às vezes até é o diabinho, né, que a gente tem que ouvir. Quem sabe? Às vezes é o diabinho. Eu acho que uma mãe deve pensar bastante sobre isso. O pai normalmente ouve o diabinho. Às vezes o diabinho é aquele nosso lado que diz assim, vai, vamos. Irmãozinho, calma, vamos nessa, pensa. Então esse equilíbrio emocional que a gente chama de inteligência emocional é que determina a forma como você vai administrar os conflitos. Outras dicas,
Analise a causa do conflito. O conflito é originado por algum motivo. Analise as pessoas envolvidas, como é que elas funcionam, as pessoas que você está tendo conflito. E, Cris, nós falamos muito na questão que nós transitamos em 7 palcos da nossa vida. Bonito nisso, né? Muito. Legal, não Isso, é? Isso pode dar um livro, hein? Pode dar um livro. Pois é. Tá? Posso falar? Posso fazer uma propaganda rápida aqui? Eu estou convidado para fazer. O programa, a minha sala de visitas é sua. Nós estamos escrevendo um livro com muito prazer sobre a administração de conflitos, né, para todas as pessoas, pela Casa de Escriba, né, que está nos tratando de uma maneira maravilhosa, nos ajudando a realizar um sonho. Né? Depois nós acertamos o cachê aí. Isso não foi combinado. Não foi combinado. Aqui tá. Mas voltando ao assunto, quer dizer, o tema conflito, ele nos remete a 7 palcos, que seriam os 7 grupos sociais que eu frequento. O primeiro é o mais complicado. Eu saio do chuveiro pelado comigo mesmo, vou me dar na frente do espelho e me pergunto, eu devo me perguntar, quem sou eu? O que eu estou fazendo com a minha vida? Então, meus amigos, tem uma recomendação, isso aqui é um joystick antigo, né? Assuma o controle da sua vida. Não seja um espectador da tua vida. Faz alguma coisa, levanta do sofá e vai atrás dos teus sonhos. Bom, então essa é a vida 1, é a minha vida íntima, eu comigo mesmo, definindo quem eu sou, meus propósitos de vida, o que eu estou fazendo aqui, o que eu ainda posso fazer. A vida 2 é a vida da família, que tu estavas te referindo. Pais, filhos, nós estamos vivendo um conflito geracional complicado de administrar, né? Nós estamos com um risco muito grande que vocês vivem na internet, de os nossos filhos estarem sendo educados, às vezes mais do que pelos pais e pela escola, que deveria ser o caminho correto da educação, né? Pela mídia, pela influência digital. Hoje já tem um chat GPT. Uma menina de 14 anos vai lá e pergunta o que ela tem que fazer. E vou lhe dizer uma coisa, vocês não sabem, mas o chat está combinado para dizer o que ela quer ouvir. Sim. O que é um grande problema. Ela vai responder a pergunta, e está deprimido, e já aconteceu, inclusive, então, de morte, porque estavam se tratando com uma inteligência artificial. A vida da família é a vida 2. A vida conjugal, que é a nossa, nós somos casados aqui, com muita felicidade. Quantos conflitos que a gente senta e resolve. As pessoas me perguntam, mas professor, fazer uma DR é legal? O que é DR? É discussão da relação? Claro! É um momento que você tem da harmonia, de você estabelecer os acordos de convivência, seja no sexo, na cama, na vida... Em que área for. Que haja for. É a vida 3. A vida 4 é a vida dos amigos. Né? É a nossa vida. É a vida dos amigos, dos colegas, amigos, dos companheiros, né, da infância. Eu tenho amigos, muitos amigos de 40 anos, 50 anos. A vida 5 é a nossa vida espiritual. É nós... com a nossa religião, com as nossas crenças. A 6 é a das confrarias, da música, daquilo que eu faço, do futebol, dos amigos, daquilo que eu faço, do que eu gosto de escrever. E a vida 7, que nós vamos falar depois, é a vida do trabalho, né? Que é a vida nossa, onde é o meu ganha-pão e onde eu tenho a grande oportunidade de me realizar. E essa nossa... Só quero encerrar essa parte dizendo o seguinte, qual é a grande dica? Seja o mais feliz possível, de equilíbrio, com menos conflitos, nestas 7 vidas, nesses 7 palcos. Aí sim, você está tendo mais bem-estar, mais qualidade de vida, que é um dos objetivos do programa, tá? E felicidade. E felicidade você vai ter ao participar do lançamento com coquetel e música do livro De Bem com a Vida, Ciência e Espiritualidade para uma Longevidade Plena. E também, anota aí, Go Holistic, no dia 1º de novembro, dia de Todos os Santos, uma feira com produtos terapêuticos, profissionais de primeira linha, que nós já estamos tendo uma assessoria, uma consultoria do professor Everton Correia. Quero agradecer muitíssimo. Tá, Eduardo, já viu, Eduardo Mano de Tesoura já me sinaliza que nós estamos correndo. Quando a conversa é boa, né, a gente, né, Neuza, a gente vai um pouquinho, não percebe. Nós poderíamos passar a noite inteira aqui conversando e trazendo para você informações assertivas que nos deixam de bem com a vida. Fernanda, uma palavra para a gente bem começar esta semana, por favor. Eu acredito que, seguindo o que a Neuci nos trouxe hoje, vamos exercitar o nosso cérebro. Planejar o que
e onde a gente pode colocar a nossa opinião. Então seria planejar. Professor Everton, uma palavra assertiva para bem começar a semana. Direto, aprenda a administrar os seus conflitos e você vai ter muito mais qualidade de vida e vai ser muito mais feliz. Esse é o grande desafio. E como a gente briga, né? Como ser, é no trânsito, é no café. Meu Deus, Delcy, duas coisas para ti. Olha, primeiro, uma palavra para bem começar a vida. para começar a ver a vida, desacomode o seu cérebro. Faça coisas diferentes. Busque a estimulação cognitiva. Esse é o grande fator protetivo. E por que a gente briga tanto? A vida é tão curta, né? É o trânsito, é o café, é o vizinho, é o pet. Aí, tudo é razão. Hoje nós estávamos olhando isso, né? Na chegada, as pessoas sem paciência, buzinando. Gente, curta a vida, fique de bem com a vida. É a melhor estratégia, até mesmo para a gente poder ter uma vida saudável, né? Evitar até algumas doenças. Doenças físicas. Doenças, porque o que é a doença física, né? Nada mais é do que tudo aquela energia negativa que a gente carrega. Não se aflija. O professor Everton vai voltar ao programa e vai nos dar dicas preciosas para nosso palco profissional, né, professor? Sem dúvida. Promete? Prometo, vamos estar aqui. Sabe o que a gente pode combinar mais assertivamente, é mostrar que existem várias estratégias. Vou fazer um desafio para você. Outro? Mais um. Mais um. Procura na internet estratégias de administração de conflitos. E com essas dicas de ouro para você bem começar a vida, nós agradecemos a honra e o prestígio da sua companhia. Tenha uma semana iluminada, com muito amor e muitos desafios. Até o próximo. Te bem com a vida.